O que a Bíblia ensina sobre a Virgem Maria? A resposta da Bíblia. A Bíblia diz que Maria teve o grande privilégio de dar à luz Jesus, e isso aconteceu enquanto ela era virgem. No livro de Isaías, a Bíblia já falava desse milagre antes de ele acontecer, e os evangelhos de Mateus e Lucas mostram como ele ocorreu. Em uma profecia sobre o nascimento do Messias, Isaías predisse: "Vejam, a jovem ficará grávida e dará à luz um filho." Isaías 7,14. Inspirado por Deus, Mateus mencionou em seu evangelho a profecia de Isaías quando falou sobre a gravidez de Maria. Depois de dizer que Maria ficou grávida por meio de um milagre, Mateus escreveu: "Tudo isso aconteceu realmente para cumprir o que Jeová tinha dito por meio do seu profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe darão o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus está conosco." Mateus 1, 22 e 23. A nota diz: a palavra hebraica traduzida jovem na profecia de Isaías é almá, que pode se referir a uma mulher virgem ou a uma mulher que não é virgem. No entanto, inspirado por Deus, Mateus usou a palavra grega partenos, que é uma palavra mais específica e significa virgem. Fim da nota. Lucas, em seu evangelho, também mencionou a gravidez milagrosa de Maria. Ele escreveu que Deus enviou o anjo Gabriel a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas 1, 26 e 27. Maria confirmou que ela era virgem. Depois de ouvir que seria mãe de Jesus, o Messias, Maria perguntou: "Como isso vai acontecer, visto que não tenho relações com nenhum homem?" Lucas 1, 34. Como uma virgem poderia ficar grávida? A gravidez de Maria aconteceu por meio do Espírito Santo, que é o poder de Deus em ação. Foi dito a Maria: "Espírito Santo virá sobre você, e poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E por essa razão, aquele que nascer será chamado Santo, Filho de Deus." Lucas 1, 35. A nota diz: alguns não concordam com o uso da expressão Filho de Deus, porque acreditam que isso daria a entender que Deus teve relações sexuais com uma mulher. Mas essa ideia não é ensinada na Bíblia. Na verdade, a Bíblia chama Jesus de Filho de Deus e primogênito de toda a criação, porque ele foi o primeiro e o único criado diretamente por Deus. A Bíblia também se refere ao primeiro homem, Adão, como filho de Deus. Isso acontece porque Adão foi criado por Deus. Fim da nota. Deus milagrosamente transferiu a vida de seu filho para o ventre de Maria, e ela ficou grávida. Por que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Deus fez Jesus nascer de uma virgem para ele ter um corpo humano perfeito e poder salvar a humanidade do pecado e da morte. Deus transferiu a vida de Jesus para o ventre de Maria. Daí em diante, tudo indica que o Espírito Santo protegeu o desenvolvimento do embrião contra qualquer imperfeição humana. Assim, Jesus nasceu como um humano perfeito, como Adão era antes do pecado. A Bíblia diz sobre Jesus: ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2, 22. Como homem perfeito, Jesus poderia pagar o resgate para salvar a humanidade do pecado e da morte. Maria continuou virgem? A Bíblia não ensina a virgindade perpétua de Maria, ou que ela tenha continuado virgem a vida inteira. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Maria teve outros filhos. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria está de acordo com a Bíblia? Não. A doutrina da Imaculada Conceição, segundo a Nova Enciclopédia Católica, é a crença de que a Virgem Maria estava livre do pecado original desde o início da sua vida, ou seja, desde sua concepção. O restante da humanidade herdou uma natureza humana infectada pelo pecado, mas Maria foi, por uma graça única, protegida de adquirir qualquer pecado original. Mas a Bíblia não diz em nenhum lugar que Maria estava livre do pecado original. Na verdade, Maria deixou claro que era pecadora quando apresentou oferta para o perdão de pecados, que a lei mosaica exigia das mães. A Nova Enciclopédia Católica declara: a Imaculada Conceição não é ensinada explicitamente nas Escrituras. É uma doutrina da Igreja. Será que Maria deve ser adorada? Maria foi um excelente exemplo de fé, obediência, humildade e profundo amor por Deus. Ela foi fiel e está entre os exemplos de pessoas que devemos imitar. Mesmo assim, apesar do papel privilegiado de Maria como mãe de Jesus, a Bíblia não ensina que devemos adorar Maria ou fazer orações a ela. Jesus não deu destaque especial para sua mãe, nem disse para seus seguidores fazerem isso.
Na verdade, Maria é citada só nos Evangelhos e depois mais uma vez no livro de Atos, mas não é mencionada em nenhum dos outros 22 livros do chamado Novo Testamento. A Bíblia não indica em nenhuma parte que os primeiros cristãos tenham dado atenção especial a Maria, muito menos adoração. Pelo contrário, a Bíblia ensina que os cristãos devem adorar somente a Deus.